para a pessoa ter uma resposta da Anvisa, da ANS. Senador presidente, essa pergunta é pertinente e muito boa, em razão há um sistema em que a operadora, o beneficiário, o reclamante, faz uma... Não é que nem você ligar para uma operadora de telefone que você fica horas ali e não consegue falar, né? Que não passa para o outro. Há um sistema, uma vez reclamando, há um sistema que já passa... Que a gente não consegue, veja bem, um negócio simples, que a gente viu agora quando esses Instagram, WhatsApp e tal, saiu do ar, o desespero, né, das pessoas, né? Teve um parlamentar no Rio de Janeiro que foi trabalhar nesse dia, porque não tinha o que fazer na internet, ele trabalhou. Né? Então, às vezes tem que sair do ar para o cara trabalhar. Tem um parlamentar no Rio de Janeiro que vive nessa... falando mal da vida de todo mundo, né? Ele não olha para a vida dele, mas fala mal da vida de todo mundo. Nesse dia, que não teve, senador Randolph, WhatsApp, Instagram, Facebook, ele trabalhou como parlamentar. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque o consumidor, por exemplo, você tem dados de denúncias feitas aos PROCONs no Brasil de operadoras? A gente tem um programa junto com o programa Parceiros das Cidadanias e a gente tem essas informações, eu posso depois lhe apresentar. Porque o nosso objetivo aqui, vamos deixar claro para quem está nos vendo, e tem muita gente aflita no Brasil, senador Randolph, senador Renan. Nós não estamos atrás a CPI não tem interesse de quebrar nenhuma operadora. Nós queremos que ela funcione bem. Diferente de outras investigações em que o dono era rico, fez um acordo com a justiça, pagou lá uma multa, saiu e vive muito bem, enquanto os trabalhadores daquelas empresas estão desempregados hoje, passando necessidade. Né? Porque ali foi uma inversão. Em vez de punir quem fez a falcatrua, não. Se puniu a empresa. A empresa, nós queremos que ela continue funcionando. Até porque a Prevent Senior, que a tua vinda aqui hoje, é muito mais pela Prevent Senior. Não quer dizer que a gente não vai perguntar sobre outros planos. Mas ela tem, nos consta, mais de 550 mil pessoas associadas ou dependentes do plano. E de uma faixa etária em que realmente qualquer outro plano cobra um pouco mais caro. Eles têm uma média, né? Não é barato, mas também não é como outro plano cobraria numa idade acima de 60 anos. A sua vinda aqui, e é isso que é a cobrança do senador Renan, vamos deixar claro, as pessoas responsáveis sejam punidas, não a operadora, porque nós não queremos que mais de 550 mil pessoas que dependem desse plano, principalmente pós-Covid, que nós vamos precisar muito de tratamento de problemas pulmonares, outros problemas que essa doença, infelizmente, trouxe aos brasileiros, essas pessoas ficam desassistidas sem ter um rumo. Então, nós temos esse cuidado, a CPI está tendo. A CPI não está aqui na intenção de quebrar, arrebentar empresa. Não é a nossa intenção. Sim, o CPF das pessoas responsáveis serem realmente punidos pela empresa, afastar, intervir, fazer alguma coisa, não fechar. Isso não, deixar isso muito claro aqui, que há, sim, pessoas dependendo desse plano e paga com muita dificuldade, mas depende praticamente diariamente da assistência dessas operadoras. Longe de nós querer que elas sejam prejudicadas. As pessoas responsáveis. Porque quando esteve aqui o diretor da Prevent Senior, que o senador Renan falou, teve uma nota numa madrugada, 1h40, me lembro bem do horário, do presidente Bolsonaro dizendo, olha, acabamos de descobrir, vamos ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Não ganharam, viu? Mas está ali. Tem. O senhor conhece a doutora Mayra? Não. Não conhece? Ela nunca procurou o senhor para falar de Tratecov? Não. Não, né? Pois é, eles inventaram até um aplicativo. E o maior propagador disso não precisa investigar para saber quem propagava esse tipo de medicação não comprovada cientificamente. Não precisa fazer investigação. Qualquer menino, uma criança entra hoje no YouTube, sei lá, Instagram, vai ter lá um monte de negacionista falando e dizendo que isso salva, que isso não sei o que. Então é isso. Nós estamos procurando essa razão. Por isso, sua presença aqui é muito importante por causa do amanhã.
né? Qual vai ser o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar em relação a isso? Qual vai ser o posicionamento da Agência Nacional? O senhor tem mandato, o senhor não precisa, não depende de baixar a cabeça para ninguém, o senhor vai terminar o seu mandato, o senhor vai, se for continuar ou não, mas termina um dia. Por isso que as agências reguladoras têm mandato. E o que nos espanta é que ela está também acéfala, né? Só tem um, os outros não foram nomeados ainda, não foram indicados, não sei a razão, mas passa aqui pelo Senado, parece isso aí. Pois é, até hoje não vieram. E no momento em que nós estamos precisando de fiscalização, a Agência Nacional de Saúde Suplementar está acéfala, foi o que me foi informado, e o senhor pode me informar melhor, que só tem o presidente e não tem mais ninguém, senador Jorginho. No momento que a gente precisa muito da ajuda de todos para que os planos possam funcionar e funcionar bem. Foram publicados pelo presidente da República e por sua família. Mas ele declarou que não havia qualquer problema na operadora em fornecer medicação após a prescrição do médico. E tentou enaltecer a questão da autonomia do médico, quando nós comprovamos também que a autonomia foi desrespeitada em muitos aspectos, comprovadamente, porque os médicos que se recusavam a prescrever os medicamentos sem eficácia do tratamento precoce, eles eram punidos, tinha reduzido imediatamente o número de plantões e era afastado consequentemente. Foram muitos, né? Inclusive os que denunciaram esses fatos comprovados à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria fazer algumas perguntas genéricas para a gente, mais adiante, entrar nessa questão propriamente dita. Vossa Senhoria saberia dizer se a adoção de condutas sem comprovação científica, como a prescrição do chamado tratamento precoce, foi frequente na rede de saúde suplementar? Excelência, só esclarecer, na verdade, é importante essa pergunta, porque, na verdade, não cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar qualquer interferência com relação à receita desses medicamentos, à prescrição desses medicamentos, porque, sim, cabe à autonomia médica e aí, sim, cabe ao CFM e ao CRM fiscalizar esse tipo de conduta. Então, da parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem qualquer tipo de competência para tanto. Agora, como Vossa Excelência mencionou, uma vez havendo por parte da operadora qualquer tipo de pressão para que ele receite esse ou aquele medicamento, aí sim cabe a intervenção da agência, tanto é que nós já o fizemos após relatos aqui dessa CPI, já foi aberto e autuado a operadora, tanto é que encontra-se na condição de investigada e tem 2 autos de infrações lavrados contra a operadora exatamente em razão dessa conduta que Vossa Excelência acaba de narrar. A ANS recebeu reclamações relacionadas ao uso do tratamento precoce pelos serviços de saúde privados? Em que magnitude, em que quantidade dessas coisas existiram? Desse quantitativo que eu apresentei a Vossa Excelência, que o presidente Omar perguntou, das 200 e poucas mil reclamações, nós fizemos um levantamento relacionado à Covid, às reclamações da Covid, foram 14 mil aproximadamente reclamações, e em razão do requerimento que foi aprovado ontem pelo senador Rogério Carvalho, nós levantamos essas informações e iremos protocolar aqui às 5 horas da tarde, que é o prazo, em que encontram-se 38 reclamações específicas relacionadas ao kit Covid. E as nossas respostas são nesse sentido que eu acabei de informar a Vossa Excelência, no sentido de que não compete à agência qualquer tipo de interferência na prescrição do médico em razão da sua autonomia, cabendo sim aos conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina. Doutor Paulo Roberto, a ANS acompanha a administração de tratamentos experimentais no âmbito da saúde suplementar, como nós comprovamos aqui a existência na própria Prevent Senior da ozonioterapia, por exemplo, sem consentimento dos pacientes e dos familiares? Na legislação, na 9656, há expressamente a proibição de qualquer tratamento experimental, ou seja, não há possibilidade de acontecer na saúde suplementar
E a agência, baseado nas denúncias que foram apresentadas aqui por essa CPI, estivemos lá no último dia 4 e 5 de outubro, fazendo uma visita técnica e, em razão disso, de indícios em que a gente precisa levantar e apurar melhor, é que estamos encaminhando pela decretação da direção técnica na operadora para que o diretor técnico possa acompanhar para e a passo os fluxos e os processos que estão sendo aplicados dentro da operadora, mas é preciso investigar, é preciso apurar e é isso que nós estamos fazendo. Isabelle, eu corri aqui, não pulei, eu queria passar os dois vídeos, um depois do outro. Por favor, o vídeo 1 e o vídeo 2. O vídeo 1 é um depoimento do senhor Pedro Batista Benedito Júnior, falando que a ANS declarou que não há qualquer problema, como o Benedito falando. E o vídeo número 2, ele falando sobre que mudança de CID depois de 14 dias de Covid, e a ANS concluiu pela inexistência de inflação. Eu queria botar esses dois depoimentos para ouvi-lo na sequência sobre esses fatos. Não há qualquer problema, não há crime em a operadora, como a própria ANS já declarou isso para todos os senhores, não há qualquer problema na operadora em fornecer a medicação após a prescrição do médico. Esse é o vídeo 1, vídeo 2, por favor, Isabelle. A mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. E aí a ANS instaurou o procedimento lá no começo, em meados do meio e final de 2020, justamente devido a essas mensagens que já haviam sido publicadas anteriormente. E com base nas matérias veiculadas na imprensa e demanda parlamentar, a análise dos documentos, comprobatórios e esclarecimentos concluiu a inexistência de infração. Quais as providências... Senhor relator, isso é uma fraude de notificação de uma doença de notificação compulsória. Toda doença infecto-contagiosa é de notificação compulsória, ainda mais no meio de uma pandemia. E substituir o CID é algo muito grave e está escondendo a causa-morte dos pacientes que foram a óbito. Muito obrigado pelo adendo, senador Rogério. Eu queria saber, diretor-presidente, quais as providências efetivamente a ANS tomou para investigar, mais uma vez, as denúncias contra a Prevent Senior. Senador Renan, no tocante ao primeiro vídeo, é aquilo que eu falei para Vossa Excelência com relação ao kit Covid, ou seja, de fato não há, por parte da agência, qualquer competência ou qualquer problema em que haja prescrição, desde que o médico, respeitando a autonomia médica. No tocante a essa questão do CID, que foi apresentado e que nós tivemos conhecimento através da CPI, de fato, concordo com o senador Rogério, é um fato grave que a agência não tinha conhecimento, não teve conhecimento, e que estamos apurando agora. Aquela informação